Olá, pessoal. Meu nome é Kelly, eu sou professora de Química e hoje a gente vai resolver uma questãozinha do Enem de 2020 que aborda aí o assunto de estequiometria, né? Esse que é um assunto bem complexo dentro da Química. Os alunos apresentam bastante dificuldade, né, por conta aí dos seus cálculos matemáticos, mas principalmente pela falta de interpretação nesse tipo de questão, né? É necessário ler com calma, com atenção, identificar quais são é, os dados que a questão fornece, o que que ele está pedindo, e quais são as grandezas envolvidas, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a questão e a gente vai resolver passo a passo, tudo bem? A questão fala o seguinte: o carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono. De acordo com o conteúdo médio do carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta, em média, 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera maior quantidade de gás que provoca o efeito estufa. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é, em gramas, mais próxima de. Então, pessoal, é, essa questão, né, esse tipo de questão de estequiometria, ele também apresenta na sua complexidade o problema que é o seguinte: a gente precisa trazer aqui conhecimentos prévios. Eu já preciso chegar nessa questão sabendo o que é uma combustão, né? Que é a queima de um combustível, que nesse caso aqui vai ser o carvão, através do oxigênio, formando aí dois tipos de produto. Ah, não, aliás, três tipos de produtos, né? Dependendo se ela é completa ou incompleta, tá? Então, já preciso carregar esse saber para chegar aqui e aplicar nessa questão. Nesse caso aqui, é a queima do carvão, né? O carvão aí, como ele disse, 90% composto de carbono. Então, aqui a gente vai ter a queima, o nosso combustível vai ser o carbono. E nesse caso, vai gerar apenas o gás carbônico e não vai entrar água, como em outros casos de combustão, tá certo? Então a gente já precisa saber disso. Bom, ah, como ele não deu a reação, eu que estou montando ela, né? Eu preciso ver se ela está balanceada. Então vamos lá, como a gente faz isso, né? Bom, eu vou considerar aqui eu tenho que considerar que estejam nas mesmas quantidades os elementos, tanto antes da seta, nos reagentes, quanto depois da seta, nos produtos. Então, aqui, ó, eu tenho um carbono nos reagentes e um carbono nos produtos, dois oxigênios nos reagentes antes da seta e dois oxigênios nos produtos depois da seta. Então, está balanceado, é isso aí, né? Bom, se né, nesse caso que está balanceado, eu não preciso colocar nenhum coeficiente estequiométrico aqui na frente, porque isso significa que eu preciso de um mol de carbono para reagir com um mol de oxigênio, gerando um mol de gás carbônico, né? Quando eu não preciso colocar nada aqui na frente, é porque significa que é um mol, tudo bem? Bom, um dado que a questão traz para você, e você não precisa consultar a tabela periódica, são as massas molares, né? Do carbono, desculpa, do oxigênio, 16 gramas, e do carbono aqui, 12 gramas. Então, esses são dados que o exercício já te trouxe, e com isso você consegue calcular a massa molecular do gás carbônico. E aí eu vou somar as massas molares, né? O carbono, que é 12, mais 2 vezes 16, que é o do oxigênio, e isso aí vai dar, então, 44 gramas por mol. O que mais o exercício te traz, né? Ele vai dizer aqui, ó, que esse carvão, ele apresenta, em média, 90% de carbono. Então, isso, pessoal, é referente à pureza
do estado dessa minha amostra, tá? Essa minha amostra, que é o carvão, ela contém apenas 90% de carbono, que é o que vai queimar e gerar esse meu gás carbônico, tá certo? Então, em 100 gramas de antracito, eu tenho 90 gramas aí de carbono. E é essa a minha informação que eu vou utilizar, 90 gramas ao invés de 100, por conta da pureza desse meu material que está sendo aí é, utilizado na questão. Bom, então, a gente precisa aqui, eu vou deixar aqui em cima, porque a gente agora só vai olhar para a pergunta, né? Para o comando aqui. Supondo a queima de 100 gramas de carvão. E aí a gente já identificou que o que contém nesse carvão aqui para minha reação é o carbono. Então a gente está falando de carbono e está pedindo a massa do gás liberado, do gás que é formado, então, gás carbônico. Esses são os meus dois camaradas que estão sendo relacionados. E aí, como a gente falou também, como eu balanceei, né? No caso, nem precisei balancear porque ela já estava balanceada, eu tenho a estequiometria de 1 mol de carbono para 1 mol de gás carbônico. Bom, aí eu volto no comando. Supondo a queima de o quê? 100 gramas de carvão. Ou seja, eu tô querendo, quer dizer, o exercício te forneceu a grandeza massa do carbono, né? Então, eu vou transformar 1 mol de carbono para massa, através do que? Das minhas massas molares e moleculares. 1 mol de carbono tem 12 gramas, e também, como ele pede a massa de gás carbônico, eu também transformo 1 mol de CO2 em massa, 44 gramas. Perfeito? E aí sim, agora eu trago a informação que o exercício me deu. Se eu queimo completamente 100 gramas de carvão, e aí eu não vou usar o 100, por quê? Porque 100 é da minha amostra inteira, mas o que que vai queimar de fato? É só o carbono, ou seja, só 90%, que no caso aqui vai nos dar 90 gramas, tá? Então, se 12 gramas de carbono, quando são queimados, fornecem aí 44 gramas de gás carbônico, quando eu uso 90 gramas, eu vou ter uma quantidade X. E a partir daqui, ó, nós já interpretamos a questão, aplicamos certinho as conversões, né, para as grandezas corretas, que no caso foi massa, e agora é só cálculo matemático. Faço aí a minha regra de 3 multiplicando, né, com a multiplicação inversa. E aí eu faço 90 vezes 44 é igual, então, a 12 vezes x. 90 vezes 44 vai dar 3.960, né? Pego esse 12 que está lá do lado do x, multiplicando, trago para o outro lado da equação, dividindo. Então, x vai ser igual a 330 gramas de CO2, tá? Resposta certa aí, letra D. Ok, pessoal? Então é isso. Uma questão de estequiometria, você sempre vai fazer o seguinte: se atente para o comando, é, e claro, se tiver rendimento, pureza, aplicar as porcentagens corretamente, né? Para não errar na conta. E o pulo do gato é identificar quem são os compostos envolvidos e quais as grandezas que estão sendo fornecidas e pedidas. Então, identifica os caras na segunda linha, traz a estequiometria da reação, os coeficientes estequiométricos. Então, é 1 mol para 1 mol, é 2 mols para 1 mol. Traz essa informação e transforma isso em massa, em volume, em quantidade de átomos ou de íons, enfim, o que o exercício pedir, cada um, né, certinho ali. O dado da informação, se foi em massa, transforma em massa. O que está sendo pedido, se foi em volume, transforma em volume. Aplica o valor e faz a multiplicação inversa. Tudo bem, pessoal? No final, você pode aí cortar, se você preferir, matematicamente, ou fazer com os números inteiros. E é isso. Por hoje é só. E a gente se encontra numa próxima. Muito obrigada e até mais.